Olá, eu estou passando nesse momento para compartilhar com você uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que falou muito comigo. Eu tenho certeza que vai falar com você também, porque quando nós recebemos algo do Senhor é muito interessante que o Senhor ele nos ensina algo para que nós venhamos compartilhar esse ensinamento com as outras pessoas, né? E eu senti muito o desejo de estar compartilhando com vocês essa palavra, que fica no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículos 2 e 3, que diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as suas abominações. Esses versículos, eles falaram muito ao meu coração, porque ali ele nos diz que o fim virá sobre os quatro cantos da terra. E quando ele fala os quatro cantos da terra, a gente começa a entender que o fim vai vir para todo mundo, para todos, que não vai ter para onde fugir, que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal do Senhor, que todos nós teremos que comparecer diante do Senhor. E o mais interessante, o que eu achei lindo, é que ali ele está nos dizendo, o Senhor está nos dizendo que nós seremos julgados pelos nossos próprios caminhos. E eu comecei a refletir que caminhos nós estamos seguindo, é tempo de reflexão, né, sobre os caminhos que nós estamos seguindo, porque muitas pessoas costumam dizer que todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia diz que só há um caminho que leva a Deus, que é Jesus, né, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós estamos percorrendo um caminho, né, o caminho, né, que o Senhor tem para nós, aquele caminho em que o Senhor preparou para mim e para você, é um caminho de muitas vezes espinhoso, é um caminho de renúncia, é um caminho em que o Senhor Jesus diz assim que aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Então é um caminho de renúncia que nós vamos pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. E o Senhor diz assim: negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então é muito difícil nós entendermos isso, porque quando nós estamos trilhando um caminho do Senhor Jesus, que é um caminho de renúncia, é um caminho de negue-se a si mesmo, e é muito triste, porque nós vivemos num tempo em que as pessoas elas não estão dispostas a viver o Evangelho verdadeiramente. E quando eu falo viver o Evangelho verdadeiramente, eu não falo de religião, eu não falo de placa de igreja, porque isso não vai trazer mudança e nem transformação para a vida de ninguém. O que eu falo é de Jesus, porque Jesus ele veio para mudar a minha história, para mudar a tua história, para nos transformar. Só que quando nós verdadeiramente deixamos Jesus conduzir as nossas vidas e andamos pelo caminho que Jesus tem para nós, é um caminho que nós vamos ter que renunciar o nosso eu, a nossa vontade, né? É um caminho em que a gente vai ter que crucificar o nosso eu, os nossos desejos, os nossos sonhos muitas vezes e colocar diante do Senhor, que o Senhor venha fazer o seu querer, a sua vontade na nossa vida. Então o caminho que nos leva ao Senhor Jesus é um caminho de renúncia, é um caminho espinhoso. E quem de nós está disposto a abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades e viver a vontade do Senhor? E verdadeiramente caminhar o que o Senhor tem para nós. Então, a gente entende que o nosso caminho, o caminho que nós estamos trilhando, ele vai determinar o nosso futuro. E é algo assim que eu acho muito lindo, porque o caminho que nós estamos percorrendo aqui vai determinar a nossa eternidade. Se nós estaremos juntamente com o Senhor, porque ali ele diz que nós seremos recompensados de acordo com os nossos caminhos. Se nós buscarmos viver um caminho de verdade, um caminho de renúncia, em que antes de nós colocarmos o nosso querer, nós viemos a colocar o querer do Senhor. Senhor, o meu sonho, o meu projeto é esse. É isso que eu quero, é isso que eu sonho para mim, porque nós podemos sonhar, né? Mas qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto para a minha vida? Senhor, eu estou num relacionamento e eu pretendo casar com esta pessoa. Senhor, qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto para mim? O Senhor sabe me dizer, o Senhor traz ao meu coração o entendimento de que
esse casamento vai ser bom, vai ser abençoado, que nós vamos nos completar, que eu vou ser bênção na vida dessa pessoa e que essa pessoa vai ser bênção na minha vida e que nós vamos ter um relacionamento abençoado, um relacionamento tranquilo, um relacionamento em que nós verdadeiramente seremos felizes. E ali o Senhor vai manifestar a sua vontade, o seu querer para as nossas vidas. Muitas vezes o Senhor ele nos dá livre-arbítrio, ele não vai dizer você não vai casar ou você não pode casar com essa pessoa. Não, ele não vai fazer isso. Mas o que ele vai fazer é verdadeiramente te dar o discernimento de entender, de conhecer a pessoa e ver se verdadeiramente esse relacionamento vai trazer alegria, vai trazer a felicidade que você tanto procura, que você tanto almeja. Né? Quando nós tomamos uma decisão precipitada sem realmente colocar o Senhor Jesus à frente do nosso caminho, da nossa trajetória, quando nós tomamos uma decisão precipitada, muitas vezes nós sofremos com isso. E é interessante que hoje nós estamos vivendo tempos difíceis no meio da nossa caminhada, no trajeto de vida, e nós não podemos culpar a ninguém, não podemos culpar a Deus, não podemos culpar as pessoas, porque o culpado muitas vezes do nosso fracasso, do caminho em que nós estamos percorrendo, que muitas vezes é um caminho de tristeza, é um caminho de rejeição, é um caminho de angústia. Muitas vezes nós estamos trilhando esse caminho porque são escolhas que nós fizemos. Né? Nós tomamos atitudes que, sem colocar o Senhor à frente, sem pedir que a vontade do Senhor venha a ser estabelecida nas nossas vidas, e com isso nós trazemos sofrimento para a nossa vida. Então o Senhor falou muito ao meu coração que é tempo de refletir no caminho que eu estou trilhando, se é um caminho em que verdadeiramente o Senhor está à frente, se verdadeiramente é um caminho em que a vontade do Senhor está sendo estabelecida na minha vida. Senhor, eu estou caminhando dessa forma, é isso que o Senhor tem para mim. É esse caminho verdadeiramente que eu devo trilhar. Essa é a atitude que realmente eu tenho que ter. E ali o Senhor vai nos conduzir pelo caminho de vida. E eu acho muito lindo porque no livro de Naum, o Senhor diz assim que Ele cria caminhos em meio à tormenta, em meio à tempestade. Então muitas vezes nós estamos vivendo dias difíceis, que não é nossa culpa, mas é porque o Senhor permitiu situações para que haja um amadurecimento sobre as nossas vidas, porque o sofrimento ele traz para nós amadurecimento, a frustração ela traz crescimento para nós. Então é muito interessante que até mesmo os psicólogos eles dizem que se uma criança ela crescer só recebendo sim, se ela não souber, não passar pela frustração, pelo momento do não, né, pelo momento em que as coisas que ela quer ela não vai receber, ela tem que saber lidar com a frustração, porque senão ela se torna um adulto deficiente, que não sabe lidar com as frustrações, porque a vida não é um mar de rosas. Na vida um dia nós estamos sorrindo, no outro nós estamos chorando, mas o mais importante é que o Senhor Jesus ele nos fez uma promessa. Ele disse assim que ele subiria aos céus, porque ele precisava subir para que o Consolador viesse, mas que ele não nos deixaria órfãos, que ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, aquele Espírito que estaria conosco, nos consolando todos os dias da nossa vida e nos conduzindo pelo caminho que o Senhor tem para nós, porque o Senhor diz que Ele tem pensamentos de paz, pensamentos de bem para mim e para você. Então quero dizer para você nesse momento, eu não sei qual é o caminho que você tem trilhado, se é um caminho em que a tua vida está alinhada com a vontade do Senhor, com aquilo que o Senhor deixa para nós, né, na sua palavra, aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos orienta, né, porque o caminho que Ele tem para nós é um caminho em que nós renunciamos à nossa vontade, o nosso eu, o nosso querer e deixamos Ele fazer a vontade dEle, Ele fazer o querer dEle, né? Muitas vezes nós sofremos quando temos que abrir mão do nosso eu para que a vontade do Senhor venha a ser estabelecida. Porque nós vemos o momento, nós vemos o agora, mas o Senhor ele vê lá na frente. E aquilo que o Senhor tem para mim e para você é algo muito maior. Porque Ele tem uma vida eterna, Ele nos espera. Ele disse que Ele subiria aos céus porque Ele iria preparar lugar para mim e para você. Só que nós seremos recompensados de acordo com os nossos caminhos. E Jesus é o caminho. Se nós andarmos como Ele andou, se nós buscarmos viver uma vida de acordo com a vontade, de acordo com o querer de Jesus. Porque Jesus, em todo tempo, Ele negou-se a si mesmo, assumiu a sua forma de servo e seguiu. E seguiu porque Ele queria trazer salvação para a minha vida e para a tua vida.
Ele queria que nós pudéssemos usufruir daquilo que a eternidade tem para nós, daquilo que Ele usufrui, que é viver uma vida, né, abundante com o Senhor, com Deus, na eternidade, podendo passar a eternidade. E é muito lindo porque o Senhor nos diz que quando nós partirmos para a eternidade, o Senhor secará dos nossos olhos, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, desde que Jesus seja o caminho para mim e para você. Mas como eu posso saber se eu estou andando no caminho que é Jesus? Quando nós olhamos a nossa vida e vemos que a vontade dele está acima da nossa. Quando nós olhamos para a nossa vida, que a gente vê que se vai desagradar a Jesus, eu não faço. Se vai entristecer o Espírito Santo, eu não faço. Porque eu quero ser diferente, é uma luta constante. O nosso eu, a nossa vontade, né? É uma guerra entre o Espírito e a nossa carne. Mas vai vencer aquele que nós alimentarmos mais, que nós venhamos nos alimentar de Jesus, da sua palavra, que nós venhamos buscá-lo em oração e que nós venhamos ter uma vida abundante nele, uma vida de comunhão, uma vida intensa com o Senhor, porque tudo aqui nessa terra será passageiro. A Bíblia conta uma parábola em que um homem, ele trabalhou muito, ele colheu muito e ele tinha o seu celeiro. E ele pensou, eu posso descansar agora, porque os meus celeiros estão cheios, eu não tenho nem onde guardar tanta produção, tanta plantação. Eu não tenho mais onde guardar tantos bens, então agora eu posso descansar. E ali ele só pensava em bens materiais, em construir algo maior para que sempre ele viesse ter o que armazenar, sempre que ele viesse assim prosperar financeiramente, ter onde armazenar os seus bens. E ele tinha muitos bens. Aí o Senhor diz ali naquela palavra, louco, hoje mesmo pedirei a tua alma e para quem a deixará? Então nós entendemos que tudo aqui vai passar, né? Tudo aqui vai ficar. E nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas têm partido para a eternidade, pessoas com uma situação financeira excelente, mas que têm partido para a eternidade e não têm o direito nem de poder, o seu corpo não é nem o seu corpo não é nem coberto por uma vestimenta. Simplesmente com a roupinha do hospital, ela é colocada, né, num determinado local ali, né, eles colocam ela num determinado ali local e logo ela sai para o sepultamento e a família não tem direito nem de escolher a roupa que essa pessoa mais gostava para colocar nela. E vendo que nós vamos partir dessa terra, mas nem a roupa do corpo muitas vezes nós não vamos levar nada. E muitas vezes nem para a sepultura nós vamos poder levar, né, uma vestimenta que nós gostamos mais. Não, nós não vamos levar nada, né? Como Jó disse, né, nu eu vim para essa terra e é nu que eu voltarei para lá. Então o que vale verdadeiramente é uma vida com Deus, é seguir o caminho que é Jesus para que nós venhamos ser recompensados, né? E quando nós vivemos um caminho com Jesus, nós sabemos que nós vamos ser recompensados da melhor maneira e nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Então eu quero deixar para você essa palavra, que essa palavra venha falar ao seu coração, que você venha verdadeiramente refletir qual é o caminho que você tem seguido, porque ele vai determinar o seu futuro.